Bem-vindos a este Presença, onde você vai conhecer um pouco de auraterapia. Conosco no estúdio, a terapeuta Veronique Duplan. Bem-vinda, Veronique. Obrigada. Um prazer. Muito obrigado. E o seu esposo e tradutor, o Érico Koeffner. Tá certo isso? Certíssimo. Koeffner? Bem Você brasileiro, né? Bem brasileiro. Você é carioca, Érico? Eu sou carioca. É. E a Veronique, francesa. 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 E vem a cada 2 meses praticamente ao Brasil, atende em várias cidades, já em 6 estados brasileiros, né? E agora no início de outubro vai estar na Academia Yogashala, que fica na Travessa Stojic, número 44, a 50 metros do Beira-Mar Shopping. Está fazendo atendimentos de auraterapia, né? A gente já vai botar o contato aí e as datas. Primeiro, Érico, vamos explicar o que é aura. Todo mundo tem aura? Ela entende o português, só não precisa do tradutor. Tout le monde a une aura, même Tout- les animaux. Todo mundo tem aura, inclusive os animais. Os animais. E você enxerga a aura o tempo todo ou só na hora do tratamento? Je déclenche ma vision que lorsque j'ai l'autorisation des personnes. Ela começa a ver a aura da pessoa uma vez que ela tem uma autorização. A pessoa tem que autorizar. Exact. Certo, certo. Ah. Nós não respondemos o que é a aura. É um objeto, é um campo? O que é a aura? Alors, l'aura est notre champ énergétique, hein, ce que nous dégageons. A aura é o que a gente emana, é o nosso campo energético que envolve o nosso corpo. Hein. Donc, notre aura est faite essentiellement d'électrons qui vibrent. A nossa aura é feita essencialmente de elétrons que vibram Hein, et selon les personnes, les électrons ne vibrent pas à la même vitesse. e, segundo as pessoas, essa velocidade não é a mesma de pessoa para pessoa. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Parce qu'il y a des longueurs, il y a des ondes qui font ça, puis d'autres qui font ça. É por isso que tem pessoas que não estão, não se sentem às vezes na mesma onda que o outro, né? Onda energética que a outra pessoa, Questão de sintonia, que estão em Exact, sintonia. exact. mesma energia. Oui. E você não só enxerga, como também trata a aura. Como é que você trata? Für le traitement, oui. Como tu faz? Alors, je lis l'aura, je dessine l'aura en couleur. Ela lê a aura, ela desenha a aura a cores. Já temos um desenho aqui para mostrar de exemplo. Absolument. Et puis, ensuite, je fais une réparation de l'aura. E em seguida ela faz uma reparação da aura. Je fais une explication, je donne une explication avec la personne. Ela dá uma explicação com a pessoa e para a pessoa, claro. Et j'explique ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. E ela explica o que ela fez e por que ela fez isso. Hein, ça, c'est important. Isso é importante para a pessoa, né? Absolument. Puis après, il y a un suivi téléphonique pour savoir ce qu'elle a ressenti. E depois tem um acompanhamento telefônico ou por e-mail Aham. para saber como é que a pessoa está se sentindo pós-consulta. Legal. En général, ça se fait par WhatsApp. Em geral é por WhatsApp. Sim, hoje está tudo no É. WhatsApp. Nice. E quanto tempo dura uma consulta? Alors, la première consultation dure 1h30. A primeira consulta dura 1h30. Hein, É mais longa. voilà. Et en général, je vois les personnes 2 fois. Em geral, a Veronique vê a pessoa 2 vezes. Hein, et la deuxième séance dure 1 heure. E a segunda, a terceira sessões duram 1 hora. Voilà. E pode ser à distância também. Et Tanto a je peux primeira travailler à quanto todas distance. Sim, ela também trabalha já à distância. à Oui. distância. Muito bem. E o que provoca um desequilíbrio na aura que você tem que consertar, Veronique? Alors, il y a plusieurs facteurs qui déséquilibrent une énergie. Existem vários fatores que desequilibram uma energia. Hein, il y a le premier facteur qui est le facteur émotionnel. O primeiro fator é o fator emocional, Hein, c'est le plus important. é o mais importante. Ensuite, il peut y avoir un facteur karmique. Em seguida pode ter um fator kármico Hein, puis après, il peut y avoir des facteurs accidentels. e depois podem existir fatores acidentais. Hein, quand on a je traite aussi les accidentés de la route. Ela também trata pessoas que tiveram acidentes numa estrada, por exemplo. Et les accidentés de la route ont souvent des énergies qui sont complètement projetées dans un sens ou dans l'autre. Pessoas que tiveram acidente de carro, por exemplo, têm a sua energia projetada para um lado, de uma forma violenta para um lado ou para um outro, né?
E você consegue realinhar. Exactement. consegue realinhar. Hein, et réparer aussi. E fazer a reparação. Ah oui, oui. Legal. E quais são os sintomas de uma pessoa que está com a aura desequilibrada, desenergizada? Como é que ela pode saber? Alors, elle le sent en général. Em geral, a pessoa sente isso. Hein, les personnes peuvent perdre le sommeil. A pessoa pode, por exemplo, perder o sono. Elles peuvent commencer à avoir des migraines extrêmement fortes. Ela pode ter enxaquecas extremamente fortes, Elle- Constantes. Exact. constantes, Hein, ça peut être constant. Pourquoi? Parce que l'énergie peut comprimer la tête. porque a hein. energia pode comprimir a cabeça. Hein, elles peuvent déclencher, quand elles ont les jambes comprimées par exemple, elles peuvent déclencher des thromboses. Quando a energia, por exemplo, comprime uma perna, pode provocar trombose, Par exemple. por exemplo. Que é a falta de circulação de sangue, aquelas coisas. Exatamente. Exactement. Donc les problèmes énergétiques, les fractures, les fuites, Os problemas energéticos, as fraturas, as fugas, perdas de energia, hein, les décalages quando está fora do prumo também, peuvent entraîner vraiment des problèmes de santé assez récurrents. podem realmente provocar problemas de saúde Manifestar fisicamente. exatamente, Exactement. significativos. Oui. E depois que você reequilibra, trata a aura de uma pessoa, ela pode reincidir naquele problema? Ou é o tratamento definitivo? Alors, l'énergie, elle est comme nous, elle est vivante. A energia é como a gente, ela vive, Hein. Se transforma. Elle se Se transforme. transforme, elle bouge. ela se Alors, movimenta. Une fois qu'elle est réparée, Mas uma vez que ela foi reparada, elle peut bouger, mais pas avec autant de décalage, et les fuites ne reviennent pas. ela pode, realmente, ela pode movimentar um pouco, mas não mais de uma forma tão forte. Desculpe, não entendi essa parte. Quem pode movimentar? Ela ou a Não, pessoa? a energia, A né, uma vez energia- tratada, ela não pode, ela vai se movimentar sim, mas não mais tão forte como na primeira vez. C'est pour ça que je vois la personne une deuxième E por fois. isso que a Veronique vê a pessoa, gostaria de ver a pessoa sempre a segunda vez para ver se tudo Pour faire- ficou certinho. Voilà, Né? pour faire un bilan Fazer um balanço et parfois terminer des choses que je n'ai pas faites la première e fois. às vezes terminar coisas que ela não fez na primeira vez. Muita coisa. Então, a aura pode sofrer sequelas? Alors, l'aura peut souffrir de séquelles, oui. Sim, ela pode sofrer sequelas. Par exemple, dans le cas de naissance par césarienne, Por exemplo, no caso de nascença por cesariana, Sim, crianças, olha que interessante isso. Crianças que não nascem de parto normal já trazem problemas energéticos? alors les enfants qui ne passent pas par le conduit vaginal, c'est-à-dire de façon naturelle, as crianças que não passam pelo conduto vaginal de uma forma natural, ces enfants-là ne sont pas comme les autres. essas crianças não são como as outras. J'ai beaucoup bataillé en France pour que justement, quand on va chercher le bébé dans le ventre de sa mère, Veronique teve reuniões com médicos para mostrar que quando se tira a criança com as duas du mãos, ventre de sa maman, de l'attraper comme ça. deve tirar o neném assim. Por quê? Et je vais vous expliquer. Ela vai explicar. Parce que souvent on attrape les bébés par les Ah, pieds. Porque, certo, em elas- geral, pega-se o bebê pelos Et pés. ça fait Trauma. tomber. Trauma. Alors, ça É. traumatise et ça fait Se tomber l'énergie. traumatiza e quando se pega o bebê assim, faz Voilà. com que a energia dele desça. Para a cabeça. Et on Pas le voit comme très ça. souvent. Là, je vais donner un exemple qui va parler à beaucoup de personnes. E ela vai dar um exemplo que vai fazer com que muitas pessoas Se identifiquem. se identifiquem. Quand un enfant marche sur la pointe des pieds, Quando vocês veem uma criança andando na ponta dos pés, on voit des enfants marcher a comme gente ça. vê isso Bah, ce muitas sont des vezes. enfants qui n'ont pas d'énergie. Então são crianças que não têm energia nos pés. Perdeu essa conexão com a terra. Exatamente. Exactement, ils planent. Ficam planando, né? Ficam planando. Não tem aterramento, Não tem Não. aterramento. né? conexão. É. Et donc, pour pouvoir faire descendre la connexion, c'est très très difficile. Então, para que faça descer essa conexão,
ter essa conexão é extremamente difícil, né? Si on ne le fait pas Restabelecer. voilà, não si se on le faz fait pas physiquement. fisicamente, tratando dessa aura. Né? Voilà. Mas é possível reconectar. Oui, oui, bien sûr, c'est possible. possible. É possível. Oui, c'est Uau. possible. E todo mundo que passou por cesariana tem esse bloqueio. Alors, ça dépend. Si l'enfant qui a été sorti du ventre de sa mère Depende se a criança saiu da barriga da mamãe, a été sorti de façon délicate, se foi tirado de uma forma delicada e não assim, né? il y a moins de traumatisme. Tem menos traumatismo. Mais les enfants qui ont été sortis comme ça, Mas as crianças que saíram assim, ou des, Forçadas. voilà, forçadas, ou des enfants également qui naissent par le siège, ou crianças que nasceram pela bacia hein, ou par les pieds, ou pelos pés. ça arrive. Ah, Isso sim, acontece. sim, que não nasce É. de cabeça. Voilà, Não sai de hein. cabeça. Ou les enfants qui restent coincés dans le conduit vaginal. Ou crianças ficaram presas no conduto vaginal, Hein, il faut aller les chercher avec les forceps. que tem que ser Forceps. puxadas com Donc forceps. ça, sur le plan énergétique, c'est terrible. pour E un isso, para o petit. plano energético, é terrível para uma criança. Même si l'énergie d'un enfant doit faire allez, 1 millimètre. Mesmo que a energia de uma criança seja no máximo 1 milímetro. Oui. Hein, le développement ne se fait pas bien. O desenvolvimento dessa energia, desse campo energético, não se faz de uma forma natural. Exactement. A aura pode ter diversos tamanhos, amplitude. Oui. L'aura peut avoir des amplitudes différentes. Sim, pode ter diversos. Quanto mais amplitudes. energética é a pessoa, maior sua aura. Exactement. Plus la personne a de la puissance et de Sim. la force. Hein. Quanto mais a pessoa tem força, Força vital, Vital. disposição, Force essas Sim. coisas. vitale, plus Exatamente. l'énergie est large. mais a energia é expandida, né? É larga. Plus la force vitale est basse, plus Mais, l'énergie se rapproche du mais a corps. força vital é baixa, mais a energia se aproxima do corpo. O campo magnético de proteção da aura é É menor. menor, menor. exatamente. E a pessoa fica mais vulnerável. Exactement. Exatamente. Hein, elle fatigue plus vite. Ela fica mais cansada rapidamente. Hein, je vais montrer un exemple typique de personnes qui fatiguent beaucoup. Ela pode mostrar um exemplo, né, que típico de pessoa que fica muito cansada rapidamente. Voilà. Esse hein. aqui é um exemplo. A Veronique trouxe de uma paciente francesa, que não vai ser citado o nome. Aqui dá para ver um campo normal, equilibrado. Como é que Voilà. se chamaria? Normal? Hein, c'est equilibrado? l'idéal. Ideal. Ideal, né? Que tem um certo tamanho ao redor do corpo da pessoa e tem uma conexão através do chakra coronário e também tem enraizamento através dos pés. No caso, essa paciente estava com cores muito fracas. A aura dela não estava ok, não? Não. Veronique? Hein. C'est une aura qui est très fine. É uma aura que é muito fina. Hein, on voit, d'ailleurs, on le voit aux couleurs. A gente vê pelas cores. Hein, vous voyez, Suaves. ce sont des couleurs extrêmement pastel. São cores extremamente pastéis, bem fracas. Aham. Et à côté, j'ai mis les couleurs qui devraient être. E do lado ela colocou a verdadeira tonalidade dessas cores que deviam ser dessa cor, muito mais fortes. Hein, vous voyez la différence de couleur Então veja a diferença de cores entre la couleur idéale entre a cor ideal E o hein, et la estado couleur da réelle pessoa. de la personne. e a exact. cor real da pessoa naquele Hein, momento. c'est pareil au niveau de la tête. hein. Isso foi a mesma coisa no nível da cabeça. Toutes les couleurs sont mornes. Todas as cores são mornas, né? Bordas. E não há conexão com o coronário Alors, e Il n'y a pas de connexion au ciel. Não tem conexão Céu. com o céu, Hein, c'est important ça. e essa conexão é importante, Parce que le ciel envoie la lumière porque o céu envia a luz pour alimenter nos cellules. para alimentar nossas células. D'accord. Donc quand le ciel ne peut plus alimenter nos cellules, Então, quando o céu não consegue mais alimentar nossas células, eh bien les cellules s'appauvrissent as células ficam mais fracas hein, et l'énergie s'appauvrit aussi. e a energia também fica mais fraca. C'est pour ça que les couleurs deviennent ternes. Por isso é que as cores ficaram assim fracas, pálidas. D'accord. energizado. Exactement. E na outra folha nós temos como é que ficou o campo energético desta pessoa. Voilà. A energia foi toda para trás. Voilà. Veronique. Donc la personne a l'énergie complètement à l'arrière. Ela tem a energia completamente para trás Et puis on peut voir qu'il y a une fuite d'énergie e gigantesque dá para ver também que ela tem uma fuga, uma perda de energia gigantesca nas de costas, cette personne, ce qui appauvrit l'épaisseur de l'énergie devant, o que causou um empobrecimento da energia na frente dela, c'est-à-dire des pieds à la tête. da cabeça aos pés. Uau, uau.
E é sempre assim, um desvio, uma patologia da aura, é sempre isso. Essa configuração energética vai para trás. C'est toujours les mêmes choses, les mêmes schémas? Ah non, Non. non ça, alors chaque dessin n'a rien à voir avec le Cada précédent. Hein. desenho é diferente do outro, Hein, é c'est único. un exemple. Exatamente, isso é um exemplo. Voilà, ceci est un exemple et ça vous montre que la personne était complètement dévitalisée, E isso mostra que a pessoa está completamente sem vitalidade, totalement épuisée totalmente com fadiga et elle commençait à ne plus pouvoir travailler e essa intensément. pessoa não podia mais trabalhar de uma forma correta, plena. Hein. Donc ça, c'est vraiment extrêmement épuisant. E isso é extremamente fatigante. Fatigante, estressante, né? É. E bem atual isso, aliás. Né? C'est bien actuel. Hein. Des énergies à l'arrière, j'en ai beaucoup, Energias assim, Veronique tem muitos clientes avec des pathologies évidemment différentes. com patologias diferentes. Hein. L'énergie travaille en fonction de notre vision du monde. A energia trabalha em função da nossa visão do mundo. Exact. De como a gente se emociona com o mundo, é isso? Alors, on va assister tous les deux à un même événement, Exemplo, vocês vão assistir os dois ao mesmo acontecimento, mais nous n'allons pas le vivre de la même façon. mas vocês não vão Ter a mesma vivê-lo impressão. Aham. da mesma forma. Donc votre énergie va bouger d'une façon Então a sua energia vai mudar, vai se movimentar de uma forma, et de outra pessoa. mon énergie va E a bouger dela? d'une autre façon. se movimenta de uma outra forma. Exact. Uau, cada um reage de uma forma. Exactement. Certo. E no caso desta paciente da Veronique, a energia dela estava da espessura do corpo da pessoa e ela tratou e ampliou o tamanho da aura. Inclusive também ao redor da cabeça. Estava estreita agora, depois do tratamento, ampliou. Exactement. Le coronal a été reconnecté. O coronal foi reconectado com o céu, L'énergie a été reconnectée sous les a pieds. energia que não tinha embaixo foi construída e ela conectou essa pessoa com a terra. La fuite d'énergie énorme a été fermée, Aquela fuga de energia enorme foi fechada hein, et l'énergie a été remise dans l'axe. e a energia foi toda colocada no eixo. Colocada Une no fois que lugar. le travail est fait, la personne devient, dans l'idéal, E uma Como vez está? que o trabalho foi feito, a pessoa volta nesse ideal, fica Formato nesse ideal. ideal É. da Exactement. aura, cobrindo, protegendo. Protegendo A aura é e com uma proteção? saúde. Alors l'aura est une protection, Sim, a effectivement. aura é uma proteção. hein. Les Obrigado. corps énergétiques sont une protection. Os corpos energéticos são uma proteção. Né? E tudo que é ser vivo tem aura. Tout. Plantas, inclusive. Plantas também. Animais. Animais. E você trata plantas e animais também, Veronique? Por enquanto só humanos. Les miennes de plantes, je traite. Ela trata as plantas dela, mas animais ela também tem clientes Oui, animais. exactement. Muito Et ça fonctionne très très bien sur les animaux. E funciona muito bem também com os animais. Exactement. Muito bem. Estamos conversando com a terapeuta Veronique Duplan, assessorada e traduzida pelo seu esposo, o Érico, falando de auraterapia, onde ela vai estar atendendo de 9 a 11 de outubro, de quarta a sexta-feira, outubro de 2019, lá no espaço Yogashala, que é esse telefone que está aqui embaixo. Converse com a Andrea no 996361688 ou direto com a Veronique e o Érico no 48 98829 9796. Além de estar em outubro, no início de outubro aqui em Florianópolis, vão estar ainda em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e a cada 2 meses vem passear no Brasil, até se mudar definitivamente, né? Exatamente. Quem sabe? Quem Não troca sabe? o Brasil por França? Ou França pelo Ela está Brasil? querendo trocar, realmente. Veronique, e como é que começou esse seu trabalho com a aura? Como é que você descobriu esse talento? Alors, ce É talent, um je l'ai- talento, né? oui, on va dire ça. On va dire ça comme Pode ça. se dizer talento, né? On va dire talent. oui. J'ai découvert ça un jour que j'étais en réunion. Ela descobriu isso uma vez que ela estava um dia que ela estava numa reunião. En fait, je devrais dire redécouvrir. Na verdade, ela tem que dizer, ela redescobriu. Et un jour, je m'ennuyais beaucoup, beaucoup en réunion. E nessa reunião ela estava muito monótono para ela. Et mon
mon esprit a commencé à s'envoler. E o espírito dela começou a voar, Volitar. Voilà. volitar. Et puis j'écoutais plus du tout ce qui se disait en E réunion. ela não escutou mais, não prestou mais atenção a essa reunião. Et puis j'ai complètement, et j'ai tout lâché. Então ela deixou a energia, Não se preocupe. não se preocupa, ela deixou Non. se viajar. Et la personne qui était en train de parler, tout d'un coup, j'ai vu des champs énergétiques différents E de autour d'elle. repente, a pessoa que estava falando, dando discurso, ela viu um campo energético diferente em torno da pessoa. Uau. Ah oui, c'était impressionnant. Foi impressionante. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vois là? E ela falou, puxa, mas o que eu estou vendo? Et puis je me suis reprise et je n'ai plus rien vu. E aí ela, outra vez ela Se tomou, impressionou. se pressionou e voltou, vamos dizer assim, ao normal, ela não ficou mais vendo. Et puis j'ai essayé de voir après, E aí ela tentou outra vez ver, mais ça ne fonctionnait pas. mas não funcionou. Non. É voluntário. Era, pelo menos. C'était involontaire. Maintenant, j'ai la capacité de voir à volonté. Agora Mais, ela tem a Controle. capacidade de Je controle e de Agora ver, tem né? controle. voilà. Mais à l'époque, pas du tout. Ah. Et j'ai eu une autre réunion plusieurs mois plus tard E meses depois ela teve outra reunião avec des actionnaires. com acionistas, J'aurais dû être plus Oh, attentive. stress. Ah oui. aquele Et estresse. là, c'est pareil, j'ai lâché mon regard. E lá, mais uma vez, ela deixou o olhar dela viajando Voilà. Et tout d'un coup, j'ai recommencé à voir. e de repente ela começou a ver outra vez. Ah là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ela Je achou regardais. isso extraordinário Et puis je me suis souvenu que quand j'étais petite, je voyais les mêmes choses. e ela se lembrava que quando ela era pequena, menina pequena, ela via as mesmas coisas. Et toute mon enfance, j'ai vu la même chose. Então, toda a infância dela, ela via a mesma coisa. Et j'ai vu ça à peu près jusqu'à l'âge de 16 ans. E ela ficou vendo isso, esse dom, vamos dizer assim, até a idade dos 16 anos, Et on m'a cassé ça. mas a família então, bloqueou. Ouais, parce que ça faisait peur, forcément. Algo que isso dava medo, né? Sim. Et j'ai coupé tout ça. E ela fechou tudo isso, ela Bloqueou. bloqueou, puis- exatamente. Pendant presque 18 ans, Então, durante 18 anos, j'étais comme le commun des mortels. pardon? J'étais comme le commun des Ah, ela mortels. ela se portou como o comum dos mortais, Hein, je ne voyais rien. ela não via nada. Je sentais les choses comme tout le monde, mais je ne voyais pas. Ela sentia as coisas como todo mundo, mas não via mais nada. Donc, et à la suite du décès d'une grande amie, E depois, com a morte de um grande amigo dela, cette amie qui était d'une éducation exceptionnelle, esse amigo que era uma pessoa educadíssima, le jour où elle est morte, on avait rendez-vous toutes les deux. na verdade, no dia que ela morreu, eles tinham uma reunião, um encontro. Et je suis arrivée devant sa maison, je me suis sentie très très mal. E ela chegou na frente da casa dessa pessoa e se sentiu mal. Já E- pressentindo. Oui, Mhm. tout à fait. Et la maison était toute noire, il n'y avait pas de lumière. E il y avait rien. a casa estava toda escura, não tinha luz. Donc j'ai compris qu'on l'avait transportée à l'hôpital, Ela entendeu que eles tinham transportado essa pessoa para o hospital, hein, parce qu'elle avait une double tumeur au cerveau. que ela tinha duplo tumor no cérebro. Et ensuite, elle est décédée, j'ai Em appris ça. seguida, ela morreu, a Verônica soube disso. 3 jours après son décès, E 3 Son dias enterrement. depois do seu enterro, hein, elle est venue me dire au revoir. ela veio ver e se despedir de Veronique. Uau, em E- espírito. Exactement. Em espírito. Et en fait, tout a explosé là. E aí, a partir desse dia, tudo outra vez explodiu, abriu. Voilà. Bonito, Né? bonito. Que nem a vida, com altos e baixos, Exato. Exactement. alegrias e Oui. mais alegrias. Mais bon, c'était mon chemin. hein. É o caminho dela, né? Je pense qu'elle, de l'autre côté, elle l'a découvert. E a Veronique acha que essa amiga do outro lado, ela descobriu isso, que Veronique tinha esse caminho a fazer. Você tem amparadores, tem assessoria espiritual, energética que trabalha com você ou é você com você própria? Solo? Alors, si je disais que je travaille seule, ça serait extrêmement orgueilleux de ma part. Se ela dissesse que ela trabalha sozinha, seria extremamente orgulhoso da parte dela. Non, je ne travaille pas seule. Ela não trabalha sozinha. D'abord, j'ai deux grands molosses qui travaillent avec moi tout le Ela temps. tem 2 gigantes
que trabalham com ela o tempo todo. Voilà. Et puis j'ai toute une équipe qui E travaille. ela tem toda uma equipe que trabalha com ela. Et puis j'ai le super chef qui travaille. E ainda tem o avec qui super je chefe, travaille, com quem ela trabalha direto também. Ouais. Uau, parabéns. Sans lui, Sem ela, Não. sem ele, não daria para trabalhar. non. Na verdade, eu acho que aqui no Brasil, em França, no mundo todo, a coisa é uma só. Somos uno. Né? Não há divisão Não. entre corpos, entre situações. Exactement. É tudo uma coisa só. Né? Tratando uma, trata o todo. Oui, parce Exatamente. que parfois quand je traite une maman, Porque, Veronique, quando trata de uma mãe, por exemplo, hein, ça, se Trata ré- o filho, a família. ça traite, parfois ça a des répercussions très positives sur les enfants quand ils sont petits. às vezes isso tem uma influência muito positiva nos filhos dela que são pequenos, Exactement. dessa mamãe, né? Donc, on est tous interactifs. hein. Somos todos interativos, né? Como você acabou de dizer. On est Já tous tem muita literatura de tratamentos, curas do pai que cura os filhos, ou cura os filhos e cura ao Oui. mesmo tempo os pais. Exactement. Tem muita literatura. Oui, beaucoup. Mais c'est vrai, E parce é qu'on est verdade. tous interactifs. Regardez des atomes en fusion. Veja os átomos em fusão. Você vê os átomos em fusão? Não. Non. É um os exemplo que átomos é um Voilà. exemplo que eu estou Ah, dando. c'est un Ah, exemple. Ah. Les atomes en fusion, quand ils sont en fusion entre eux, Como ça estão va em très fusão, très vite. quando estão em fusão, vai muito rápido. Ah, c'est ce qui provoque cette énergie. E o que provoca essa energia, né? Regardez des personnes, parfois, quand elles rentrent dans une pièce, Veja pessoas que às vezes entram num ambiente, elles ont une telle aura, elas têm uma aura tão forte on ne voit qu'elles. que antes só vê aquela pessoa. Uhum. Chama atenção. Ah oui, É. ça, elles ne parlent pas. Ela mais nem elles fala, captent essa tout. pessoa não fala, mas ela capta tudo. Voilà, ça dépend de ce que vous dégagez aussi. Então depende do que nós também emanamos. Hein, et puis il y a d'autres personnes, quand vous les voyez la première fois, vous dites « Oh là, je ne vais pas m'approcher de E lui. tem outras pessoas que você às vezes vê e fala assim, eu não quero nem me Não. aproximar. Oui. Você Oui, sai parce mesmo, que- quer sair mesmo correndo, né? E o segredo para uma aura sadia é cuidar do que pensa, do que Alors, sente. Très souvent, je demande aux personnes, je leur donne des exercices à faire, Em muitos casos, Veronique dá exercícios para as pessoas fazerem, hein, souvent, pour qu'elles changent leur façon de penser. para que elas mudem a forma de pensamento. Exercícios, Alors, ce sont des exercices... meditação. Pas du tout. Alors, ça peut être la méditation. Pode oui, ser bien meditação sim, sûr, hein, mais ce sont des exercices, on va dire, de sophrologie. mas são exercícios de sofrologia, Hein, parce que Justamente. Sofrologia. porque ela é sofróloga também, né? la sophrologie, c'est une partie de la psychologie Sofrologia é uma parte da psicologia qui est basée sur la respiration, que é baseada na respiração, Uhum. qui est basée sur la relaxation, que é baseado no relaxamento hein, et qui est basée également sur le mouvement. e que é também baseado no movimento. Hein. Par exemple, une personne qui a un mental extrêmement fort, Por exemplo, uma pessoa que tem um mental extremamente forte, hein, il n'y a rien à faire d'ailleurs, il y a des gens qui sont vraiment dans le mental. Donc il y a des exercices avec les yeux et Et les pouces et donc, la respiration. para essas pessoas, por exemplo, tem um exercício que é feito com a respiração e com o movimento do polegar. Voilà, Do polegar. exactement. Wow. Et on coordonne tout ça. Ah, pardon, on coordonne tout ça. E se coordena tudo isso Uhum. Et ça fonctionne. e isso funciona. Funciona. Né? Oui, oui. Visite veroniqueduplan.com.br, ali falar mais sobre auraterapia, sobre sofrologia, que ela acabou de citar. Você trabalha com 6 terapias, basicamente, né? Si. Auraterapia, sofrologia, baby talk, conversar com o bebê na Absolument. barriga da mamãe. No ano que vem você vai estar trabalhando aqui no Brasil também com intolerâncias alimentares e emocionais. Et émotionnel. Intolerância emocional? Exact. Como é possível isso? Alors, je vous explique. Imaginez que vous rencontriez une personne et que vous ne la supportiez pas. Imagine que você encontre uma pessoa e que você, na verdade, não É suporta. insuportável. Essa pessoa é insuportável. Pour vous. Para você. Donc, c'est un problème de vous par rapport à vous. Então é um problema consigo mesmo, com você mesmo, né? Eh bien, puisque l'autre, c'est nous, Porque o outro é a gente. il nous montre une partie de nous que nous Então, n'aimons pas. essa outra pessoa mostra uma parte de nós mesmos. Complicada.
uma parte em mim complicada. Ele só aponta isso. Voilà, il touche cette partie-là. E ele toca justamente essa parte. Eh bien, ça se déprogramme également. E isso pode ser desprogramado também. Isso pode ser tratado Ça se traite, exact. através dessa tal da intolerância emocional. Émotionnel et alimentaire, puisque ça va ensemble. E alimentar, porque isso é um conjunto. Ah, é um conjunto. Ah oui, oui, Uhum. Uau, tá tudo interligado, né? exactement. Tudo interligado. E para fechar, a Veronique ainda trabalha com radiestesia e com regressão. Mas não venha querer saber regressão se foi Cleópatra ou Nero, né? Não é para isso. É para recuperar fontes de traumas e curá-los. Exactement, pour traiter dans le passé des problèmes du présent. Tratar coisas do passado que acabam se refletindo no presente. Certo. Veronique, um prazer conhecê-la. Parabéns pelo trabalho. Prazer também. Merci de nous avoir reçus. Agradecemos a você, Silvio, de ter nos recebido. Et je remercie beaucoup Andrea. E, Veronique, Nos gostaria permis d'être ici de aujourd'hui. agradecer muito a Andrea de Yogashala, que Academia permitiu Yogashala. também esse encontro agradável que nós tivemos. Certo. E quando voltarem ao Brasil, estão convidados à presença novamente. Muito Com obrigado. prazer. Você quer deixar algum recado para os nossos telespectadores para fecharmos, Veronique? Tu veux dire quelque chose pour les... Les téléspectateurs. Oui, oui, pour fermer les... Alors, nous sommes dans une période dans laquelle on ne pense pas que l'autre, c'est nous. Nós estamos num período que a gente não pensa que o outro somos nós. Malheureusement, l'autre, c'est nous. Mas, C'est une partie infelizmente, de nous. o outro é parte da gente. Donc, pensez bien à ça. Então pense muito nisso. À bientôt. Até breve.